Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: com quem hei de comparar os homens dessa geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta quarta-feira, dia 17 de setembro, Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos de 31 a 35. Jesus aqui quase que ele nos chama a atenção sério, né, comparando a nossa geração. Eu acredito que esse evangelho ele se encaixa perfeitamente nos dias de hoje. Perfeito. Esse evangelho foi escrito para esses dias de hoje. É claro que nós sabemos que a palavra de Deus ela é de ontem, de hoje e de sempre. Que a palavra, como diz Hebreus, ela é viva, eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, que ela corta dos dois lados, que ela divide alma e espírito, que ela vai até o âmago, as entranhas. Ela é atualíssima na nossa vida. Mas olhando para esse texto, olhando para o texto de hoje, nós podemos olhar para essa geração que nós estamos vivendo. Uma geração, me desculpa dizer, mas uma geração realmente do mimimi. Não temos outra palavra aqui. Não temos outra palavra para poder dizer isso. Basta a gente ir à internet, falando, por exemplo, vamos falar de nós, né? Dos religiosos. Basta para a gente ir para a internet e nada está bom para o povo. Vem o frei que levanta às 4 da manhã e coloca o povo para rezar, levanta um monte de gente para criticar. Vem um outro padre que não levanta de madrugada para rezar e que não faz nada, e tá ruim também. Vão criticá-lo também, né? Criticam aquele que levanta de madrugada para rezar, criticam aquele que não reza, criticam aquele que canta, critica aquele que não canta, critica aquele que prega, que vai para o lado da doutrina, querendo ensinar a doutrina. Os outros dizem que ele é um espertalhão, que ele quer saber mais do que os outros, ou outro que está lá querendo ensinar a espiritualidade. É uma geração complicadíssima. É uma geração complicadíssima. Né? É o que Jesus está dizendo aqui. Veio João Batista que comia e bebia. Não serviu. Ele não comia nem bebia. Tinha uma vida austera. Vem Jesus que come e bebe com os pecadores e publicanos e também está ruim também. Né? Então, na realidade, o que Jesus está querendo dizer para nós aqui, que quando nós não queremos, de fato, nos submeter a Deus, nós vamos arrumar um jeito, sempre vamos arrumar um jeito de poder arrumar um ponto de crítica. E essa crítica, na maioria das vezes, meus amigos, ela não é construtiva. E ela provém de uma raiz chamada soberba. Sim, soberba. Porque diz São João da Cruz que a soberba ela é pai e mãe, né, de muitos outros filhos, de muitos outros pecados. Por isso ela está lá como encabeçando os pecados capitais, né? Capital porque é cabeça de outros pecados. É a partir desses pecados que vem outro. Mas a soberba, sem dúvida alguma, ela é raiz de todos os outros pecados. E ao contrário da soberba, qual é o contrário da soberba? Qual é aquilo que destrói a soberba? A humildade. Então aqui está o segredo da coisa. Essas pessoas que para elas nada está bom, sempre elas vão arrumar um jeito de criticar alguma coisa. Fizeram um retiro na igreja maravilhoso, vai ter uma meia dúzia de pessoas que vai criticar o retiro. Mas podia ter sido feito isso. Não, se fosse eu fazia isso. Orgulhoso, soberbo.
Não tem outra palavra, eu não encontro outra palavra diante desse evangelho que nós estamos meditando hoje. Para isso, né? Se as velhinhas do apostolado de oração, né, se reúnem para rezar, né? Mas elas só fazem isso. Elas estão fazendo muito. Aquilo que nós deveríamos fazer. Aquilo que nós deveríamos fazer. Sempre terá alguém para poder criticar. Seja, e aqui fica um grande ensinamento para nós, né? A nossa função, e Jesus diz isso na missão, não é colher os frutos. Esses frutos quem colhe é o Senhor. Nós temos a obrigação de poder anunciar, de fazer a nossa parte. E para ficarmos em paz, né? É a gente, depois de tudo que a gente fizer para Deus, é a gente dizer assim: sou um servo inútil, eu fiz o que eu deveria fazer. Ponto final. Ponto final. Né? Pronto, está tudo pacificado. E muitas dessas pessoas que criticam tudo, que nada tá bom, a nossa geração, e eu estou falando aqui ainda meramente no nosso âmbito religioso. Eu nem quero ir para fora desse âmbito para poder falar de modo geral. Porque hoje você não pode nem brincar com uma pessoa. Se você brincar com uma pessoa, você pode receber um processo. Nós não temos nem condições e direito de dizer a verdade, porque se você diz a verdade, te está com um processo em cima. Se sentem ofendidos, danos morais, e isso, e aquilo outro. Mas que geração complicada. Que geração complicada que é melindrada por qualquer coisa. Seja fora da igreja, dentro da igreja, o que mais nós vemos hoje são pessoas melindradas que não conseguem lidar com as atenções. Se elas não são o centro das atenções, então pronto, já começam a criticar, porque afinal de contas, né, é ela que sabe tudo. Soberba, isso é soberba, isso é vaidade. E nós precisamos extirpar isso. Por isso, São João da Cruz, né, e outros mestres espirituais, santos doutores da igreja, vão nos ensinar que é uma beleza querer o último lugar. Ninguém briga por ele. Fique em paz. Aquele que quer o último lugar é aquele que mais vive em paz em tudo nessa vida. Porque, meu irmão, minha irmã, ninguém briga pelo último lugar. Saiba disso. Ninguém briga pelo último lugar. Ninguém vai criticar aquele que está em último lugar, aquele que quer o último lugar. Ninguém critica. Então esse evangelho de hoje é uma paulada para nós e um alerta para a nossa vida, para que a gente fique atento se esse veneno da soberba, né, ele não entrou na nossa vida e também nos fez de nós, me desculpa a palavra aqui, né, uma pessoa azeda. Né? Uma pessoa azeda, uma pessoa que muitas vezes, e tem gente assim, tem gente que é insuportável, é azeda. Né? Ela consegue arrumar problema aonde ela vai. Você conhece gente assim? Que aonde ela vai, ela arruma um problema? Tem gente assim. O problema é o quê? São as outras? Não, o problema é ela. É ela que está enraizado de soberba e nada vai estar bom. Somado a isso, nós ainda temos a insatisfação própria da nossa condição, porque estamos feridos pelo pecado original. Então, ainda temos aí, vamos dizer assim, né, um aditivo a mais para poder jogar mais gasolina nesse fogo. O fogo já está aceso, mas as paixões do pecado original em nós, as consequências, ainda vai ateando mais gasolina naquele fogo que já está aceso. No fogo da soberba, da vaidade, né, do orgulho. E nós precisamos cuidar, porque senão nós vamos ficar parecidos com esse povo do evangelho aqui. Jesus, a quem eu vou comparar essa geração? No dia de hoje, Jesus vai dizer: a quem eu vou comparar essa geração? Essa geração que parece que sabe mais do que todo mundo. Na internet tem gente que sabe mais do que o Papa, que sabe mais do que a igreja, sabe mais do que os santos doutores. Ele é o expert, ele descobriu a lâmpada hoje, então ele sai por aí se colocando acima das autoridades da igreja, acima de todo mundo, né? E é assim, né? É assim. O evangelho de hoje é muito sério, está dizendo isso. Veja, tanto João Batista, que foi o precursor, mas o próprio Filho de Deus não satisfez, não foi suficiente para poder
preencher o coração. Não porque ele não seja suficiente, mas porque nós estamos feridos e muitas vezes estamos cegos. Fomos cegados por essa realidade que nós estamos vivendo hoje. Colocaram uma cadeira para a gente sentar que não é nossa. Meu irmão, minha irmã, existe uma cadeira. Essa cadeira é de Jesus. E eu não posso me sentar na cadeira de Jesus. A cátedra é de Jesus. Como na catedral, nas grandes catedrais, tem a cátedra do bispo, o qual quem senta naquela cátedra é o bispo. Os padres não sentam, eles colocam uma outra cadeira mais à frente, mas aquela cátedra é para o bispo, quando o bispo celebra na sua catedral. Também existe uma cadeira, uma cátedra, que é a cátedra de Jesus, e que nós não podemos sentar nela. E nós precisamos nos vestir da humildade e ficar agradecido com aquilo que o Senhor nos proporciona. E aqui, claro, não estou dizendo que nós não podemos fazer críticas construtivas, que nós não devemos tentar melhorar o ambiente onde a gente se encontra, trazer ideias, trazer coisas maravilhosas. Não é isso que eu estou dizendo que a gente não possa fazer, mas é exatamente o lado negativo da coisa. Aquilo que está ali simplesmente para virar uma ladainha da murmuração. E o Senhor não quer isso de nós. Não quer. Peçamos ao Senhor hoje, então, a graça do último lugar, a graça da humildade, para que a gente possa olhar todas as coisas com o olhar de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.